Vamos entrando aí, galera. Já vamos dar início à live. Tô animado. Bora ver o que que dá aí. Bora ver o que sai daqui, irmão. Fé em Deus, era tudo certo. E se acomodando. Espero que possa dar tudo certo. Mamãe aí, meus amigos, João Lucas, minha irmã, Juliana, do meu pai. Aí, ó. Vamos, já chegou na live. E Tava aí, falando aqui. galera? Ah, eu não tô falando nada, né? Eu tô dando tempinho pra galera dar uma entrada, dar um timezinho. Mas é Show. isso. Eu sou Primeira um cara que vez, a faço gente tá ajustando aqui, podcast. né? Hã? Nossa primeira vez aqui, então a gente tá se Estamos acostumando. aprendendo aqui, eu não quero nem. Ó, eu vou deixar bem claro aqui para todo mundo que está nessa live. Nós estamos aprendendo aqui, nós estamos vendo aqui como é que é ainda. Então, não sei se vai dar 4 pessoas, não sei se vai dar 10, não sei se vai dar 15, não sei se vai dar 20, mas quem tiver aqui vai ser uma benção. Amém, amém. Enfim. Eu Show. assisto, eu A assisto. galera tá entrando. Para mim não tá atualizando, não. Ainda tá, tipo assim, não tem tanta gente ainda. Deixa eu ver. Boa tarde. Hum. Tá um Eu não tô pouquinho, recebendo. tá. Pra ti aí aparece como, Guto? Consegue. Minha irmã. Dois velhinhos, verdade. Dois velhinhos. Aqui eu liguei pra um monte de gente aqui pra eu saber como é que mexe, eu não sei mexer nisso aqui. Ei, Guto, pra ti aparece a mesma tela que pra mim, será? Tipo, 5 pessoas, os comentários, tudo aparece igual, né? Tá aparecendo aqui os comentários, só que no caso, a tua tá travando um pouco, entendeu? Tá Tá travando? estranho. Tá travando muito. E agora? Tá do mesmo jeito. Droga, meu irmão. Tá, Não é tipo, possível que não vai prestar. Que presta não é e possível. pior que agora eu tava de boa. A tua tá O de FaceTime boa. tava de boa. Né? Agora tá melhorando pra você? Agora tá melhorando? Tá ficando melhor? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Vamos pagar a conta aí. Deixa eu ver aqui. E agora? Eu tô mexendo aqui a mão como se fosse mudar alguma coisa, mas. De Não vez em sei. quando, ó, tipo assim, tu 10 segundos e para e pronto. Verdade, a do Brasil aqui é melhor. Respeito o Brasil, por favor, cara. É, é. Eu vou tentar, meu irmão. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Peraí, dá um segundo aqui. Vai dar certo, vai dar certo. O pessoal tá entrando. Isso aí, pessoal, vai compartilhando aí. Vai ser bênção, vai ser bênção. Está travando muito, Fernando, agora. A tua, tipo, parou de vez. Você tá me escutando. Travou, travou. E agora? E agora? Tu voltou agora. Agora sim, agora foi. Agora já foi, tá melhor. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora nós vamos, né? Agora vamos. Let's go through. Let's go aqui. Galera, deu aqui uns 4 minutos. Agora tá funcionando normal, né? Tá de boa. Agora tá de boa. Acho que eu Tá consegui consertar um pouco. Consegui consertar a internet. É a primeira vez mim e do Guto fazendo isso daqui. A gente nunca fez na vida. Só que a gente assiste muito podcast e a gente vê a galera fazendo, a gente consegue compreender mais ou menos o sistema, que toda vez que tem um problema tem um delay. Então, sinta sua vontade. Eu não sei quantas pessoas vão estar aqui, quem vai ouvir, quem vai entender. Espero que todos possam entender e saibam que a gente está fazendo isso daqui de coração para Jesus, para vocês e compartilhar o evangelho, não é não, Guto? Verdade. É isso aí, galera. Vai ser a primeira vez que a gente está fazendo e acho que vai ser interessante, porque faz parte de todo esse processo, porque é um projeto que a gente está iniciando hoje, mas a nossa ideia é permanecer, não sei, uma vez ao mês, uma vez na semana,
Então a gente está sempre combinando e já era algo que a gente tinha muita vontade de fazer. Graças a Deus, Deus permitiu que a gente estivesse aqui hoje, no domingo, fazendo essa live aqui com vocês. É isso. Primeiro, eu também agradecer a todos vocês por estarem tirando seu tempo, precioso tempo no domingo, para estar aqui com a gente. Saiba que a gente agradece imensamente por isso e que vocês possam abrir os olhos e o coração para Jesus, que é o porquê nós estamos aqui hoje, né? Vai ter resenha, pode mandar uma pergunta se você tiver alguma dúvida ou se você quiser comentar alguma coisa, a gente vai tentar pegar aqui qualquer comentário. E vamos ver, let's see what happens, vamos ver o que acontece aqui na nossa live, né? Guto, quer fazer a oração para poder a gente começar? Podemos. Vou tirar um minutinho. Vou tirar um minutinho aqui para a gente começar a agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, agradecemos por essa tarde de domingo, agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando sobre o Senhor, falando sobre a Tua palavra, falando sobre a mudança que o Senhor tem feito na nossa vida, dia após dia. Nós te pedimos que esse seja um momento usado por Ti, que o Espírito Santo esteja presente, que esteja falando nos nossos corações aquilo que o Senhor quer que a gente leve às pessoas que estiverem aqui presentes e que a Tua palavra verdadeira, não seja distorcida, não seja mudada, mas seja levada a todos os cantos desse mundo, onde as pessoas estiverem assistindo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Isso é interessante, Guto, a gente nem se apresentou, né? Para quem não sabe, eu estou nos Estados Unidos, eu moro aqui nos Estados Unidos, e o Guto está no Brasil, no Piauí. Eu tenho amigos aqui que me seguem de todo lugar. A internet é uma benção, cara. Dá para você amaldiçoar a sua vida com a internet ou dá para você abençoar, porque é uma coisa abençoadora, cara. De verdade mesmo. Então, vamos lá? Vamos começar com o tema de santidade, tema cristão, coisa abençoada, coisa que é literalmente um dos pilares do evangelho. Não tem como você ser um cristão e não possuir santidade, não é isso, Guto? Então, Guto, diga. Não, só ia falar que o tema que a gente escolheu para a galera, né? Por que esse tema? Porque acho que também é uma oportunidade de a gente contar a nossa vida aqui para a galera, para as pessoas. Então, assim, eu e o Fernando, a gente conversa bastante, né? Quase todo dia tem um áudio por meio de um podcast, como se fosse um áudio, porque eu mando para ele, ele me manda, a gente liga, às vezes está trabalhando, a gente comenta alguma coisa. E foi um assunto, um tema que a gente tem conversado bastante. Já tem um tempinho que a gente tem conversado. Então, a ideia da gente também de trazer alguns assuntos para cá é trazer temas que são bem práticos, temas que estão presentes em todas as faixas etárias, né? Porque a santidade ela não exige só para o jovem, não só para o adulto, não só para o idoso, mas para todas as pessoas. Então, a ideia é que vocês saibam que a gente quer trazer para a prática do dia a dia, com experiências. Né? O Fernando vai contar as experiências que ele vive, eu vou contar. Hoje mesmo eu tive uma que eu liguei para ele já de manhã. Vamos ter, essa daí tem que contar, tem que falar. Tem que contar para o pessoal. Eu disse, não, vamos contar, porque isso aqui foi uma experiência maravilhosa. É Jesus presente na nossa... Jesus, ele não tá dentro da igreja, às vezes ele está presente no dia a dia, nas pequenas coisas, nas pequenas ações. E isso é o evangelho de Jesus Cristo. Né? Isso. E não escolhe dias, né? A gente não tem dia assim para ser santo, dia assim para estar com ele. Não, domingo eu vou. Domingo é um dia legal que eu vou para a igreja, eu vou estar com ele. Segunda-feira não, segunda-feira não. Então a ideia da gente é transmitir isso para vocês. Aí o Fernando aí vai dar início agora aí. O evangelho ele não separa, a Bíblia não se separa da nossa... Ela, na verdade, é o que conduz nossa vida atual. Em vez de você pegar a Bíblia e dizer assim, pô, deixa a igreja para os finais de semana. Eu já vi num filme, Guto, uma vez isso daí, que eu achei interessante. Foi assim, era um momento de guerra, era uma briga que estava tendo, aí o outro falou pro cristão assim, deixa as guerras, deixa a Bíblia para os finais de semana, deixa a Bíblia deixa para o domingo. Não é assim que funciona. A Bíblia ela tá na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todo momento que for possível. E tem muitas pessoas que até, assim, eu sempre observei muito, assim, no nosso caso, sempre questão de mocidade, de jovem, que os congressos, momentos na igreja, às vezes acampamentos, né? Falo porque a gente teve um agora recente aqui, retiros, as pessoas elas concentram muito sua força, a energia naquilo, mas parece que ainda não conseguem trabalhar numa mudança, na metanoia constante, em algo que permanece. Então é muito mais fácil você escolher dias, escolher momentos para abrir a Bíblia, e outros você esquecer, porque é normal. E a gente quer trazer aqui para vocês que não é normal, gente, que não dá para ficar rasgando a Bíblia.
Seria mais confortável, né? Não dá para ficar recortando a Bíblia com alguns momentos de que eu vou ser cristão. Ah, mas as pessoas acham que toda hora que você falar isso você vai ser o santão. Cara, a gente vai ver o que é que Deus fala, o que é que a Bíblia está falando sobre santidade, o que é pra gente fazer. Já puxando o gancho para nossa primeira pergunta, que é o tema da live. Guto, para ti, o que seria viver em santidade? O que tu acha? A santidade, em conceito, ela é a saída do pecado, é você se livrar de todas as impurezas, de todas as coisas que te afastam de Deus. É como se você estivesse limpo. Mas nessa sua pergunta que a gente estava conversando, eu queria fazer um treinamento com o pessoal também. Para nós, seres humanos, errantes, pecadores, o que é que a gente entende como santidade e o que é que a gente pode fazer como santidade? Tem uma frase que eu escutei uma vez que assim foi muito, muito legal, e você conhece também, que eu não lembro muito bem, e falava assim, não sei quem é o filósofo, eu escutei de um político, ele estava no podcast e falou, qual foi? A santidade para a gente não é ser totalmente perfeito, limpo, mas é no decorrer do caminho estar se limpando de todas as sujeiras, de todas as impurezas. É a mudança, é a transformação que Cristo faz na nossa vida. É como se, é assim, não tem como separar a cruz do sangue. Não tem como separar a cruz do sofrimento. Não tem como separar Jesus da pureza. É a mesma ideia. Então, eu até fiz algumas anotações aqui que dizem assim, até no que você falou, o templo está sempre se limpando. O Pai é santo, que é Deus Pai. Jesus, que é filho, é santo. Aí mandou até um like. Jesus é santo. O Espírito, que já vem com o nome, é santo. Os três pilares que é o nosso, que a gente acredita do Evangelho, que é a nossa trindade, né, que chama, é santa. Então Deus ele nos chama para ser santo. Em Hebreus 7:26 vai dizer: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. A palavra santa ela já é atribuída no sentido muito mais completo, é pureza, ausência de mancha, distinção dos pecadores, sublime majestade. É tudo que é perfeito em sua plenitude. E isso é a santidade. Santidade é aquela coisa que não dá para se dissipar, não dá para... É como água e óleo, né? Que água não se dissipa com óleo, eles se separam, eles não conseguem estar juntos. Então a santidade, eu acho que ela se torna uma verdade na gente, Deus. A nossa principal comunicação nunca é conseguir ficar pleno em estado de pureza. A gente não se separa. A gente não consegue ficar plenamente puro, porque a gente tem um velho homem com a gente que a gente nunca consegue sair. E aí a sua frase que diz: estar em santidade nunca é estar 100% limpo, mas tempo está sempre se limpando. É isso que eu acho interessante. Queria até a participação de quem ficar à vontade. Pode mandar aqui exemplo, um conceito prático de que o que é santidade para vocês. Se vocês quiserem compartilhar com a gente, vocês podem escrever aqui, comentar, para a gente também debater. Sim. E aí, até para concluir essa ideia de santidade, em Levíticos fala: e seis santos, porque o Senhor, eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos povos para serdes meus. Deus fala, ele é santo, então nós devemos ser santos. É um chamado, é uma lei. É por isso que a santidade ela não consegue se dissipar. É exatamente isso. E a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? A vontade, a gente vai depois ficar, eu não sei se você separou para a gente falando sobre os versículos, mas já adiantando aqui para vocês, a vontade de Deus é que a gente vive em santidade. Por isso a gente vai se afastar da impureza. E às vezes parece que é muito, mas o que é se afastar? O que é ser diferente? Nós somos chamados para ser diferentes. Nós vamos ser, porque assim, se você sai desse comum, dessa normalidade de impureza, do que as pessoas entendem do que é normal fazer aquele pecado, é normal estar naquele lugar, é normal naquela prática, não dá pra gente. Não dá. Isso até é um pensamento que eu vejo, porque eu gosto de conversar muito com pessoas dentro da igreja, e às vezes elas, tipo assim, não, mas eu vou participar daquilo, eu vou viver aquilo com aquelas pessoas, e assim, não estou falando para você virar as costas, para você parar de conversar, não. Mas o posicionamento, a maneira como você se posiciona, como você conversa, como você entende, o entendimento. Você se porta diante das situações. Exatamente. Querendo ou não, você vai ser chamado para ficar afastado, como você mesmo disse. Não dá para misturar as duas coisas.
dá pra gente já puxar uma linha, Guto, muito singela, que é a santidade, ela vem também de posicionamento. Não tem como você ser inerte, a você simplesmente dizer assim, não tô vendo, estou cego. Isso não é santidade também. Não é um das ramificações das raízes. Não tem como você ver algo acontecendo e você não se posicionar. Santidade é deixar para lá. Isso não é santidade. Santidade é você... Eu gosto de uma coisa da pureza que é a seguinte. A pureza ela é diferente da inocência. A inocência, ela torna você até ignorante. Pode ser ruim, pode te fragilizar em muitos momentos, pode te dar muitos problemas. Mas a pureza não. A pureza é a capacidade de você ver o que é errado e mesmo assim decidir fazer o certo. Isso é pureza. Isso é a definição. É você pegar isso aqui, O livro. abrir e não rasgar algumas páginas. É você entender que, pô, eu tenho que mudar. Pô, mas eu tenho aquela prática, aquele negócio que eu faço toda semana. É tipo, é como a gente fala, o pecado de estimação, aquele negóciozinho que aquele negocinho que você deixa lá. tá acompanhando tanto tempo que você olha assim, pô, mas eu acho que Deus entende que isso aí faz parte da minha vida. Eu disse, não faz parte. A mudança também é aí. Talvez a maior mudança que vai ter na sua vida seja através dessa comodidade que você tem em relação a um hábito, a uma ação que você tem diariamente. E por mais simples que seja, como a gente costuma falar muito aqui, a gente fala, pô, a gente olha muitas ações grandes, mas esquece do dia a dia, dos pequenos que vão agregando, que são as escadas, que são os nossos hábitos ao dirigir, os nossos hábitos no nosso trabalho, os hábitos que nós temos dentro de casa. É aquela frase que você falou uma vez, Gustavo, na academia? Você falou assim, eu amo dias comuns, eles transformam dias extraordinários, não é isso que você falou? As pequenas coisas, elas transformam as grandes. E, Guto, eu nunca vi um ladrão roubar 1 milhão e antes ele não roubar R$ 1. Antes ele roubar uma informação. Ou ele roubar um sentimento. Ou ele roubar algo. Nunca vi um ladrão roubar 1 milhão sem ter roubado um centavo primeiro. Sempre começa embaixo. Então dá pra gente separar também no que você está falando da santidade. Essas pequenas coisas, elas constituem um todo. O seu caráter ele não é formado por uma coisa grande. Ah, eu matei alguém. Claro, né? Isso é muito grande, isso é muito pesado. Mas você não primeiro matou alguém para você tirar a vida dela. Primeiro você matou no seu coração, você matou na sua mente, você matou nas suas ações, matou se você tem um relacionamento com Deus. Existe todo um step by step para poder chegar lá e tirar a vida de uma pessoa, né, Lu? E são as entradas que nós temos na nossa vida. A gente pensa que, pô, se eu sou um cara explosivo no trânsito, explosivo em alguma coisa, não, isso aqui, quando eu chego na igreja eu consigo ficar de boa. Cara, talvez a entrada, o que está entrando, está mudando a tua vida, está te afastando de Deus, seja no trânsito, talvez seja no trabalho, que você tem outra personalidade, porque da mesma maneira que a gente coloca a perspectiva de que é uma escada, que vai agregando para isso tudo, também a gente tem que inverter e colocar que essas pequenas coisas, elas podem ser a porta de entrada para as coisas ruins que acontecem na sua vida, por exemplo, na nossa vida, tipo assim, as coisas que nos afastam de Deus. Então, às vezes, por exemplo, eu sempre gostei muito de jogar bola. Isso aqui é compartilhando com vocês. Eu sempre gostei muito de jogar bola. Também. De jogar tudo que é esporte. Vocês sabem, você me conhece, a galera aqui, acho que algumas pessoas conhecem muito bem. Só que eu decidi uma coisa, ultimamente, é o quê? As últimas vezes que eu estava jogando bola, eu estava tendo muita discussão. Estava tendo muita briga. E assim, é um ambiente que eu prefiro evitar. Hoje, eu quase não jogo bola. Recentemente, uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, mas por que você não está jogando bola? Eu disse, cara, eu estou até evitando porque eu não quero brigar. Aí a pessoa falou, não, mas porque tu briga demais? E tal. Eu disse, não, porque o futebol estava acontecendo isso. E eu prefiro não brigar, porque são pessoas que me conhecem, são pessoas que na hora que eu levanto a voz, elas sabem, pô, tu não é cristão, tu não tem um jeito diferente. Como é que você demonstra Jesus aí no lugar dele? A sua fraqueza talvez é lá, você não pode ir lá, talvez. Não vai. Então, assim, aí a pessoa fala, mas se tu estiver lá, tu pode até mudar o ambiente. Pô, concordo. Mas eu acho que toda mudança de ambiente que parte de você, você também tem que estar muito preparado. E eu falo E aí eu acho que é muito, muito sincero com você. Eu falo assim, eu trabalho de terça a domingo, não sei quantas horas. Às vezes o futebol estava sendo um momento para descansar, que o estresse estava saindo, que você ficava mais tranquilo. E vem o quê? Briga, discussão, explosão. Então, assim, é algo que você pode evitar, é algo que estava te fazendo triste. No meu caso, foi.
tiveram algumas situações que eu fiquei triste. Eu falei, não, cara, não é legal. Até mesmo não relacionado, não diretamente comigo, mas de situações que eu tava vendo que eu falava. Ó, pra vocês verem, eu chegava e falava assim, galera, hoje é dia de descanso. Galera, vamos relaxar, pô. Hoje Vamos ficar é tranquilo. folga. Hoje é folga, é proibido brigar. Aí os caras tudo pé da vida olhando assim pra mim e dizendo, pô, hoje tá proibido brigar, não briga não. Aí o cara chega de boa na pelada, rapaziada. Ó, sempre tem a rodinha de... pelado de crente, rapidamente. Tem a rodinha de oração. Demais. Galera, uma bênção hoje. Nós estamos aqui para comunhão, para ficar em comunhão uns com os outros. Não vamos brigar, não vamos ter problema. Primeira jogada. Rapaz, pra que tu veio? Como é? É tipo assim. Maguto, em cima até do que você tá falando, cara. Esse é um exemplo meio bobo, pode parecer pequeno, que é assim, pô, eu vou deixar de jogar futebol para ficar em santidade. Como assim? Isso não faz sentido. Futebol não é algo pecaminoso. Você entender que o pecado e a perda da sua santidade, elas caminham juntas, até em coisas não pecaminosas. Você não vai deixar de dirigir para ir pro trabalho que você precisa, então você tem que melhorar isso. Mas, cara, o futebol. Futebol é uma coisa que era para você relaxar, te estressa e você acaba perdendo a comunhão com todos e estressando todo mundo. Então você entendeu que antes de mudar qualquer ambiente lá, você precisa mudar a si mesmo. Então a santidade, ela te pede uma coisa, Guto, que seria abdicação. Abdicar de si mesmo. Quando Jesus está em Mateus, ele vem dizer assim, se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O negue-se a si mesmo é exatamente esse fator, Guto. É você dizer, pô, meu irmão, aquilo nem seria pecaminoso. Aquilo seria bom. Pô, vou sair com uma galera massa, mas ali aquele lugar talvez seja um bar, talvez é um restaurante que talvez torna aquilo, mexe com a sua mente. Não vou. Fernando, mas não tem problema. Qual o problema do crente no restaurante? Meu irmão, não é o local certo para você estar. Se o futebol te faz pecar, se o seu olho te faz pecar, joga fora. Se a sua mão te faz pecar, joga fora. E Mateus fala disso. É a abdicação. Santidade é abdicar de si mesmo todos os dias também. Isso às vezes é muito difícil, né? É muito difícil, porque assim, o futebol, no caso, pô, eu gostava demais. No caso, hoje eu tô na academia todo dia, então tive essa troca. Mas eu vejo, a gente for pegar uma situação, uma pessoa que entrou na faculdade, no nosso caso aqui em Teresina, não sei a galera que está assistindo de outros lugares, mas aqui em Teresina tem muita gente que vem de fora e vem aqui para as faculdades. O Fernando sabe muito bem, quantos amigos, colegas. Então as pessoas chegam aqui e chegam tecnicamente sozinhas, porque não tem amigos, vão construir toda a relação, não conhece ninguém. Aí você chega na faculdade, a faculdade com milhões de doutrinas, milhões de ideias para colocar dentro da tua cabeça, para mudar o teu jeito de pensar, para te afastar de Deus. Aí a pessoa fala assim, pô, meus amigos saem só para um lugar. Você falou do bar. Vamos pegar esse exemplo. Meus amigos saem para lá. Será que eu não vou poder sair uma vez? Será que se eu ficar saindo, mas eu não vou me envolver. Eu não vou nem beber, eu só vou ficar lá sentado na resenha. Só na resenha, eu vou ficar de boa. Pô, eles têm um papo pesado, mas eu só vou porque, assim, é bom estar perto das pessoas. É a galera do meu grupo, do meu estudo. É aí que começa. É aí que, ó. Exatamente. Então, Guto, eu já vou puxar um gancho também para uma segunda pergunta muito importante da santidade, que a gente nunca pode esquecer. Na prática, assim, como um cristão consegue viver em santidade no mundo caído desse, Guto? Porque, assim, a gente pegou o exemplo de restaurante, bar, futebol, uma viagem com os amigos, uma viagem com, até, vou falar agora, pesado. Viagem com familiares também, descrente às vezes. Sim. Todas essas questões, essas mínimas e essas grandes questões, como é que a gente consegue se portar, Guto? Na sua visão, como é que você consegue ver isso? O que te traz nesse ideal? Eu acho que o primeiro passo que a gente nunca pode trocar a ordem. Nunca pode trocar. Relacionamento que a gente tem com Deus. Quando a gente escuta. Quando a gente conversa com Ele. Eu não sei quem está assistindo, se quem está assistindo já teve uma experiência, várias experiências com Deus, não sei. Mas eu digo para vocês, eu já tive algumas experiências. E essa continuidade, esse dia a dia, essa intimidade que você vai crescendo, para mim é o primeiro passo. Porque não tem livro, não tem dica, não tem amigo que vai te fazer senão a palavra de Deus e você conhecer o seu Pai. É a identidade que você tem. Onde você descobre sua identidade? Na Bíblia. Aqui tá o seu Criador e Ele vai te falar. Então a gente pega aqui até o que está em Tessalonicenses primeiro. Vivam para agradar a Deus.
a gente tem que agradar a Deus. Qual é a vontade de Deus? Que a gente viva em santidade. Então, olha a soma, como é fácil. A gente tem que agradar a Deus. E o que é que Deus quer? O que é que Ele fala pra gente aqui na palavra dele? Que a gente viva em santidade. E como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa estar em contato com Ele. A gente precisa estar em oração constante, não uma vez no mês. A gente precisa fazer o jejum. A gente precisa parar e ler a palavra dele. Eu acho que depois disso, a consequência que a gente leva vai para tudo que a gente conversou. Os detalhes do dia a dia. As amizades, a maneira de se portar, a maneira de falar, como a gente vai reagir em muitas situações. Porque às vezes não é nem muito a ação, mas é a reação que nós temos em algumas situações que nos fazem. Porque é muito fácil, às vezes, a gente agir quando a gente tem tempo para pensar, tem tempo para falar, pensar o que a gente vai falar, o que o nosso coração está aquecendo para falar. Mas quando a gente reage, mostra muito do que nós somos, muito daquilo que nós estamos nos enchendo. Se o Espírito Santo que está presente, ou se a gente está enchendo de coisas que não são aquilo que Deus quer na nossa vida. O Arcade colocou assim, exato, a santidade precisa do relacionamento com Deus, intimidade. Além disso, ao meu ver, é um processo que precisamos de dependência. E vai muito no que você estava falando, Guto. Irmão, você ter tempo para pensar naquilo que você ia fazer, ou então aconteceu uma situação que você tem tempo de pensar em uma coisa. Você, na hora, qual é seu instinto? O ser humano ele é muito instintivo, Guto. O cara pode pensar assim, pô, não queria fazer isso, queria fazer aquilo. Na hora tu fez o quê, irmão? Porque a santidade, ela transforma o seu ser e a sua mente. Você decide não fazer algo ou fazer algo em prol da santidade. Eu vou já pedir para tu colocar o testemunho, mas deixa eu só ler bem aqui esse versículo de 1 Tessalonicenses 4. Você já citou um ponto que é muito importante. Eu tenho certeza que você deve ter até outros, que diz assim, quanto mais, irmão, 1 Tessalonicenses 1, 4, de 1 a 11. Guto, tu consegue escrever no comentário, ela não sabe mexer com isso. Você consegue escrever no comentário 1 Tessalonicenses 1, 4, de 1 a 11? Primeiro, eu vou escrever aqui. Tenta fixar esse comentário, que é os versículos que a gente está colocando aqui, né? 1 Tessalonicenses 1. Se você errar Tessalonicenses, bota só Tessa. Eu erro direto Tessalonicenses. Não, eu ia falar que se eu errasse, é pra galera relevar, porque tô escrevendo aqui, porque ele tá fixo aqui o celular. Mas 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 11. 4. Não, perdão. 1 Tessalonicenses 4. 4, de 1 a 11. Então vai dizer assim, quanto mais aos irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos à autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, Guto. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um que saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Mas não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe disse e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados a Deus a amarem uns aos outros. E, de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos em vocês que cada vez mais procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós a instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos que estão de fora e não dependam de ninguém. É um texto longo, mas se você puder pegar 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 11, ele explica exatamente o que é santidade. Ele começa dizendo de exortação. Agora pedimos e exortamos a vocês, nosso Senhor Jesus. Pois você conhece os mandamentos que ele demos e a autoridade do Senhor Jesus. A gente já é conhecedor da palavra. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, mas e se abstenham da imoralidade sexual, que é uma, Guto, das ramificações da santidade, a imoralidade sexual. Exatamente. Acho que um dos pontos mais bonitos que tem aí, que até separado aqui, é quem rejeita esses ensinamentos
não vai contra as leis humanas, contra as pessoas, Uhum. e sim contra Deus, que nos deu o Espírito Santo. Eu acho que como, gostei muito como a Arcade botou aqui, da dependência que a gente tem. Se a Dependência. gente depende dele, a gente entende que, cara, o valor que eu tenho que dar, eu não posso negociar com ninguém, são os ensinamentos. Eu tenho que agradar ele, eu tenho que fazer a vontade dele. Qual é a vontade dele? Um dos pontos que a gente tem falado aqui é a santidade. É buscar fazer isso, é buscar se limpar, é buscar entender. E não trocar, porque se em algum momento você vai ser confrontado entre fazer a vontade de um amigo, fazer a vontade de uma namorada, de um namorado, fazer a vontade de alguém da sua família, você vai colocar acima de Deus, acima do que é mais importante. Isso é negociável para você? É negociável. Ainda vai negociar isso? Não dá para a gente negociar. Que lembra daquela história da ordem que você falou. Não vamos inverter as ordens. Primeiro, palavra. Depois a gente vai indo pro resto. Exatamente. E continua assim, cada um saiba controlar o próprio desejo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Você percebe que no versículo 3 ao versículo 6, ele já está falando sobre a parte do corpo, que você vai comentar, provavelmente, você já tinha me dito, que você achava interessante essa questão do corpo. Porque ele diz, se abstenha de moralidade sexual, tudo que é fora do casamento, isso é uma outra live muito grande para a gente falar sobre questão de sexo e cristianismo. Tudo que é fora do casamento é pecaminoso. E Deus ele deixa isso bem claro. Cada um deixa controlar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Controle as suas ações, controle seus desejos. Não converta o seu coração para o que é errado. Pelo contrário, se santifique, busque as escrituras. Tá aqui. Isso aqui que a gente está falando é tudo aqui, ó. Tá aqui. Isso é palavra de Deus, isso é Bíblia. A gente não está tentando tirar da nossa mente o que a gente acha legal. A gente está escolhendo o versículo. Isso é Bíblia, irmão. E no final ele diz, não prejudique o seu irmão e nem se aproveite dele. Isso daí é outra ramificação da santidade, que é você ser honesto. Por favor. A gente estava falando aqui de futebol. Pô, o futebol é 100 a hora. R$ 100 uma hora. Em vez de ser 100, você conseguiu converter ali para dar... Cada um dá R$ 2 a mais. E você ganhar 120, 130, 150. Pô, meu irmão, controle seu coração, controle sua necessidade, se vira, resolve suas contas, mas não roube de ninguém. Jesus diz, o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. E são os exemplos que a nossa ideia aqui, a gente compartilhando com vocês que estão participando, é trazer esses exemplos para também vocês tirarem para reflexão. Tipo assim, essas pequenas coisas que acontecem no dia a dia de vocês. Cada um tem sua vida, cada um tem seu objetivo. O Fernando está buscando algo nos Estados Unidos, eu tenho buscado aqui no Brasil. E é no dia a dia que a gente sabe, não adianta, não adianta. E a palavra fala, aprenda a controlar o próprio corpo, aprenda porque a responsabilidade que você tem. E o irmão que está do lado, o amor fraternal que ele tanto fala, que ele começa a inserir, Paulo insere também nessa passagem. Então a importância da gente entender que nós somos transformados. Nós sim somos transformados quando nós aceitamos, quando nós lemos a palavra de Cristo, quando nós temos um relacionamento com Ele, uma dependência dele. Então a gente é transformado. A palavra dependência é muito forte, né? Muito forte, muito boa, muito legal, porque a gente entende que nós vamos mudar, nós vamos buscar aquilo que é melhor, porque o nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é melhor. Isso ninguém negocia isso, Fernando, ninguém troca nada. É valor inegociável. Ou é Jesus ou não é nada, ou é evangelho ou não é nada, ou é cruz. Exatamente. Inclusive, fala assim, no 9. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes deu o Espírito Santo. Você está negociando, não é com seu amigo, você está negociando com seu pai, com seu familiar, você está negociando com um Deus vivo que lhe criou. Quando você decide fazer o errado, você tem essa capacidade, esse discernimento para fazer assim, pô, estou fazendo errado, você está negociando com Deus. E já dando spoiler da próxima passagem que a gente vai falar agora. De Pedro? Pedro, um spoilerzinho. É porque casou muito, pegou o gancho, e queria aqui deixar para vocês, que é em 1 Pedro, e o Fernando depois vai ler, mas só essa questão quando a gente rejeita os ensinamentos. Fala assim, o valor de Cristo na nossa vida, o valor de Cristo, lá em 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com ouro ou prata, gente. Não foi pago com isso. Que perdem o valor com o tempo.
mas foi pago com o sangue do precioso Sangue. Cristo Jesus. Amém. Foi pago com sangue. Com sangue. Então, assim, irmãos, essa passagem de Tessalonicenses, para finalizar e a gente poder ir para Pedro, que já é excelente também, que vai falar exatamente sobre santidade, é isso. A santidade, ela vem de arrependimento, de abstenção de si mesmo, e em seguida vem de você lidar com o seu irmão. Não adianta nós estar falando aqui de santidade, de arrependimento, de não sei o que fazer, e com o próximo você não está tratando, você não está fazendo certo. Não adianta nós estar fazendo live aqui, o Guto está fazendo live, você está escutando aquilo, isso é muito legal, isso é muito bom, e não botar isso em prática. É dia a dia, você vive isso. Ou é isso, ou é nada. A gente tem um grupo, eu, Guto e outros amigos, chamado Caveiras de Cristo, né? Um grupo que é interessante, é um grupo... foi uma ideia criada assim da minha cabeça que fala sobre caveira, sobre coisa da polícia e tal, mas a gente fala muito de Deus lá também, são coisas que a gente concorda muito. E o termo caveira é justamente você não pode se dissipar com o mal, com o errado, com a maldade, com o que é falho, com aqueles problemas. Ou é a morte no sentido, claro, no sentido espiritual no nosso caso, ou é a morte para isso, ou é a morte para os olhares desse mundo, ou esquece, ou você tá morto no outro sentido, você vai estar morto espiritualmente, você não vai conseguir viver uma vida cristã. Então, quer pegar o livro de Pedro já, para eu ler aqui? Em 1 Pedro, de 13 a 21, vai dizer assim: portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado quando Jesus Cristo for revelado. Como os filhos obedientes, não se deixem amoldar, Guto, pelos maus desejos de outrora, quando viviam em ignorância. Mas assim como é santo aqueles que o chamou, sejam santos também vocês em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Isso pegando, eu não terminei de ler o texto, mas sejam santos, porque eu sou santo, vem de Levítico, um livro do Velho Testamento, e Pedro, que está no Novo, muitos anos depois, ele repete as escrituras. Porque Pedro, ele compreende que não tem como você falar de algo sem citar a palavra de Deus. Não tem como você viver sem colocar. Então, ele cita uma coisa do passado já trazendo para o presente. Uma vez que você chama um pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira de viver, que lhes foi transmitido a seus antepassados, mas foi pelo sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nos últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Eu acho que tu falou do testemunho de hoje, né? Da experiência. Conta seu testemunho. Foi a experiência que eu tive hoje, na verdade, né? E achei interessante porque casou demais. Eu tinha separado aqui o primeiro versículozinho que a gente trouxe, versículo 13. Prepare a sua mente para a ação. Nada de ficar só na teoria. Pensar na prática e exercitar o autocontrole. Compartilhando aqui rápido com o pessoal que está assistindo. Seguinte, hoje de manhã, todo dia eu vou ao supermercado, eu faço esse controle de estoque, de compras na minha empresa. E eu fui ao supermercado e hoje eu fui comprar umas barras de queijo. E as barras de queijo são um dos insumos mais caros que tem. E eu peguei as barras, peguei a fila muito rápido, que de manhã tem que ser mais rápido, que ia começar atendimento. Coloquei, cheguei no caixa, aí eu coloquei, falei para a atendente, ela foi colocando todos os alimentos, né? O queijo, foi passando. Aí eu fui embalar. Quando eu fui embalar, eu vi assim que o preço não estava muito alto. Eu já tinha me preparado, porque eu já sei que devido ao dia a dia, a gente já sabe quanto é que vai ser mais ou menos. E eu falei assim, olha, tá estranho. Aí deu problema em um produto, em um molho que eu estava pegando. Aí eu falei, olha, esse produto tá errado, eu vou lá tirar foto para você fazer aqui a diferença. Fui lá pegar. Quando eu voltei, eu senti assim no meu coração, apertando mais, falando, olha, fala com ela, diz que tá errado. Não dê espaço nem para você pensar em deixar isso passar em branco. Eu cheguei, olha, eu acho que tá errado o valor dos produtos. Eu acho que você passou só um queijo. Eram duas barras grandes. Aí quando eu fui ver, ela não tinha passado nenhum. Qual era o valor, Guto? Só pra gente... Uma barra era 130 a 150. Em média, moral da história. Eu ia levar quase R$300 de boa e não ia pagar por isso. Que lucro que eu ia ter. Diferença grande. Que lucro que eu ia ter hoje à noite na empresa. Ia ser, pô... Mas o que a gente quer trazer para vocês? Na hora que eu passei por isso,
Eu liguei pro Fernando, eu falei assim, Fernando, eu não tô ligando para falar que aqui que o Guto é honesto, não. Que o Guto Ele é bom. uau! O Guto é top, o Guto ele é muito legal, ele não deixa passar 20 centavos e nem uma barra de 130, não. O que eu quero compartilhar com vocês é quando a palavra de Deus fala assim, sejam filhos obedientes, se transformem pela graça que vos foi dada e não voltem ao estilo de vida passado. Você tem a presença de Deus no seu dia a dia, na sua compra que você faz, na maneira como você dirige o seu carro, como você chega ao trabalho e conversa com as pessoas ao lado, é um dos maiores prazeres e maiores alegrias que a gente pode ter. Então, quando eu liguei para o Fernando, que eu já entrei no carro e eu fui mandando um áudio para ele do que tinha acontecido, ele ligou para mim, eu falei, cara, aconteceu isso, eu tô compartilhando contigo, não é porque eu fiz o certo, não, é porque eu senti que o Espírito Santo veio, falou, filho, faz o que é certo. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês é o seguinte. Eu tive outro testemunho há 2 semanas, o Fernando sabe, foi maravilhoso. Foi uma das maiores experiências que eu tive na vida com Cristo. Esse ano aqui foi maravilhoso demais. Depois a gente quer trazer para vocês. E quando aconteceu essa experiência, não foi o que aconteceu, mas foi o pedido, foi a maneira como eu conversei com Deus, como eu estava, o relacionamento. E no dia que aconteceu, que teve essa experiência, foi maravilhoso acordar e ver que um filho que não tem nada para oferecer, que não tem nada para entregar, o pai escutou. O pai fez o pedido. O pai escutou o pedido e realizou o pedido desse filho. Então, assim, é a graça que transforma, é a graça que nos alcança e nos transforma. Voltando, prepare a sua mente para a ação. Vamos estar preparados não para a teoria de sermos santos, certos, corretos num domingo à noite, mas sermos santos, justos, no dia a dia, na correria. Quando está passando uma compra, quando você está dirigindo, quando você está jogando bola, quando você está falando sobre um projeto na sua empresa. A ideia é isso. E o mais belo do Evangelho, Guto, tudo que você está falando foi maravilhoso. O que você colocou, eu não tiro nem boto nada, eu deixo lá no mesmo lugar, tudo que você colocou. E eu acrescento um pouco. Quer dizer, vou colocar um pouco. Uma das coisas mais belas do Evangelho, Guto, é que isso não é o tipo de coisa que eu também tenho experiências como você teve. A gente não faz isso por literalmente necessidade, porque a gente é obrigado. Ninguém chega na... O pastor da nossa igreja não chega na gente e fala, Fernando, você não vai ir para aquele futebol. Fernando, devolve o dinheiro lá de R$300, pô. Meu pai não chega para mim e fala isso, minha mãe. Isso a gente faz por amor. Isso a gente faz por amor a Deus. O evangelho de Jesus, a santidade, ela vem, que ela transforma o nosso coração para poder a gente fazer o que é certo. A gente não está sendo obrigado, ninguém está pedindo. Quer dizer, está pedindo, que é a Bíblia. Mas na hora lá, o que é mais fácil? Eu pegar o queijo e vazar? Ou você dizer assim, pô, meu irmão, tem uma coisa aqui no meu coração. E, Fernando, e o que a gente falou no carro, né? A gente falou na ligação, que é o seguinte. O que é melhor para vocês? Vamos fazer essa prática aqui. Eu pegasse esses quase R$300 de produto, de lucro. Amanhã eu tenho muita coisa para acertar. Amanhã é um dia que eu tiro para acertar algumas contas, tudo direitinho, vou me organizar. Mas dá para negociar. Dá para negociar isso. Não dá para negociar. Por quê? Porque o sacrifício que foi pago não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro, não foi com real. De Jesus. Foi com o sangue de Cristo. Então a graça nos alcança, nos transforma e nos faz enxergar de outra maneira. Então, no versículo 17 uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um de vocês, portem-se com temor durante a jornada de vocês. O Pai, aquele que julga, o Pai, o Criador, julga imparcialmente as obras de vocês. Uma coisa parcial, Guto, é uma coisa que já tem uma definição. Imparcialmente é que não tem, né? Imparcial por conta da obra de Jesus, perfeito? A obra de Jesus torna o Pai, ele justifica a gente, que é uma coisa da que eu vou falar. Portem-se com temor durante a jornada de vocês, a jornada aqui na Terra, a jornada que nós estamos caminhando aqui até o dia da nossa morte, ou até a volta de Cristo, a gente nunca sabe. Portem-se com temor, porque o Pai é imparcial. Existe uma coisa no cristianismo que são as 3, vou dizer colocar fases, né, Guto? Que é as 3 fases. Primeiro, a gente foi justificado no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, a gente estava preso ao pecado. Se você pesquisar no Velho Testamento, para poderem se arrependerem dos próprios pecados, eles tinham que sacrificar animais no templo sagrado, tinha toda uma congregação, tinha toda uma dificuldade, uma burocracia, mal colocando assim. Quando Jesus morreu na cruz, toda essa burocracia, por isso que a gente divide o Velho Testamento e o Novo Testamento, ela acabou.
para poder a gente ser justificado em Cristo. Então, todos os nossos pecados, nossas ações, nossas falhas, nossos defeitos foram justificados em Jesus. Porém, não para por aí. Não é Jesus morreu na cruz agora. E também tem um versículo, eu não sei se eu anotei, Guto, eu não sei se tu anotou, que é em Tiago, ou não sei se é em Tiago, que ele fala que a gente não deve se portar, já que a gente tem liberdade em Cristo, não sei se é Romanos, a gente pode viver de maneira deliberada, de pecado deliberado. Não é assim. Então, Jesus, quando ele morreu na cruz, a gente foi justificado. Depois da justificação em Jesus, a gente está em processo de santificação, que é a santidade, que é o termo. Santificação, que é esse processo durante a jornada que ele fala para a gente se portar com temor, que Pedro escreveu para a gente se portar com temor, é que a gente vai chegar no céu e a gente vai ter a glorificação, que é a última parte do processo, que é justamente o fato da gente não ter mais pecado. Não temos mais pecado dentro de nós. Nessa vida aqui, e no começo, eu não sei se vocês lembram, eu falei, o cristão, não é que ele não peca mais, não é que viver em santidade é fazer certo, é estar sempre se limpando. Eu gosto muito de uma ideia de Nicodemos. Guto, ele contou assim, o pastor Augusto Nicodemos, inclusive ele da igreja de Orlando. Eu fui embora da igreja e virou pastor lá. Eu perdi essa oportunidade. Que chegou depois. Rapaz, cara, que sacanagem comigo. Ele fala assim, meu irmão. Ele foi fazer uma viagem na África. E viagem missionária, morou na África durante 1 ano. E foi fazer uma viagem durante 5.000 km. 5.000 quilômetros. Num carro velho. Imagina pegar um carro 2007, 2003 e dirigir ele 5.000 quilômetros, direto, sem parar. É 5.000 quilômetros. Ele falou que estava com muito medo, que ele estava dizendo assim, pô, meu irmão, esse pneu vai furar. Então, esse pneu não, perdão. Vai dar algum problema nesse carro, porque é um carro velho de 5.000 quilômetros. E aí, o que aconteceu na viagem foi que uma vez o pneu furou durante 5.000 quilômetros. Glória a Deus. Mas ele disse que a vida do crente é exatamente isso. Durante 5.000 quilômetros, não é que você pode, mas acontece de furar um pneu porque você é falha. A natureza humana, a carne ainda está em você. Só que pelo poder e o sangue de Jesus, que foi glorificado pela morte dele, a gente não tem por que quer dar PT num carro. Não tem como a gente bater o carro e dar um PT e destruir tudo. Não tem como o óleo do carro acabar, porque a gente foi justificado em Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bom. Deus é bom demais. Você quer... Então... Vai, pode falar. Pode concluir aí. Não, eu concluí aqui, que eu estava lendo aqui. Os comentários. Graças a Deus. Agradecendo mais uma vez, galera, de vocês estarem aqui. Agradecendo exatamente a participação de vocês. E eu acho que a gente já está chegando nos finalmente. Finalmente. Né? O famoso finalmente. Exatamente. Eu acho que a nossa ideia era isso. Trazer um pouco das nossas experiências do dia a dia. Nossas experiências com Deus são muitas, né? E vai ter nesse sentido vai ter muito conteúdo, graças a Deus por isso, para a gente trazer e compartilhar com vocês. E realmente que a gente conversa, eu e o Fernando, a gente conversa muito, que a gente pode ter muito projeto massa, pode ter sonhos grandes a respeito de pregar, de levar a palavra de Deus, mas a mudança, a metanoia acontece no pequeno, acontece nos detalhes que às vezes a gente não percebe, são despercebidos, que são deixados para trás. Então eu gostaria de deixar aqui o último versículo, né? Porque que você até leu, que fala assim: pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Amém. Dos processos que você trouxe para a gente. Então, pessoal, foi muito bom estar aqui com vocês, que a gente entenda sobre a dependência que a gente tem que ter nele. Gostei demais, Arcade. O Arcade deu a palavra-chave, né? Ele deu aqui, né? A gente não fixou porque eu não sei fixar, foi mal. Eu tentei. 2 velhinhos, como a Ana idosos, como falou o irmão. Mas é a dependência que a gente tem que ter com ele. Não podemos negociar, gente. Não dá para negociar. Tem certas coisas que podem até parecer mais prazerosas no momento. Mas nada é eterno. Só a palavra de Deus. Só Deus é eterno. Só a alegria dele, que a alegria do Senhor é a nossa força. Ela que nos move, ela que nos faz levantar. Tem dia que eu ligo para esse cara aqui, eu falo, cara, ora por mim, que hoje eu acordei, eu não estou muito animado para trabalhar de 7 até 11 horas da noite. Ele fala, vamos, vibra. Aí tem dia que ele me manda uma mensagem, eu falo assim, meu irmão, vamos. Graças a Deus, olha, Deus está cuidando de você. E até deixo aqui um momentinho para falar. Deus tem cuidado muito da vida desse cara.
Ele tem sido um canal de bênção, Deus tem usado muito ele. Ele sabe do que ele tem feito, o que ele fez e ainda faz na minha vida. Esse projeto aqui que ele encabeçou, que ele tem levado, os caveiras que ele criou. Então, assim, a gente quer expandir, quer levar, quer poder compartilhar um pouquinho desse fogo que tem sido no nosso coração sobre Jesus, falar sobre Jesus. Exatamente. Então, a gente pede desculpa pela alguma liturgia que não foi seguida, alguma coisa, né? Alguma coisa que a gente ficou mal explicado, mas a gente aqui não é pastor, né? Mas a ideia é um bate-papo espontâneo, que foi estudado, que foi preparado para trazer um conteúdo para vocês e que possa abençoar o dia de vocês. Em nome de Jesus. E para a gente concluir a live, eu e o Guto, a gente queria deixar algumas coisas práticas para vocês não se esquecerem. Então a gente pode concluir. O pessoal tá pedindo, Guto, uma palhinha. Vamos ver se dá tempo de fazer uma palhinha no violão e tu se garante, dava um louvorzinho. O pessoal tá pedindo, não sou eu, Guto, não sou eu, irmão. Ai. Ei, vamos dar as práticas e vamos ver o que é que toca o coração dele. Vamos fazer, vamos orando aí que o homem... Rapaz, eu fico indignado. O cara tem 1,90 de altura, empresário, toca, canta e prega. Quem é esse aí? Irmão, esse cara. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Eu não conheço, não. Eu vou conhecer ainda. Deus é bom e vai mostrar quem é esse rapaz. Macho, ó, como os pontos que a gente poderia trazer como prática para o seu dia a dia. Em primeiro lugar, e deixar uma palhetazinha para o próximo live, que a gente já pode falar sobre arrependimento, é arrependimento. Arrependimento é você se arrepender dos seus pecados. Não é remorso, tá? Não é você fazer algo errado e ficar, putz, eu podia ter pego aquele queijo que ele citou, os R$300 do queijo. Podia ter pego e devolvido, mas eu não fiz. Poxa, eu vou ficar no meu coraçãozinho aqui. Não, arrependimento é você voltar lá na loja, devolver o queijo, se não tiver como devolver, dar os R$300 e talvez dê 400 pela sua malfeiteria, pelo que você fez de mal. E o arrependimento, ele vem em oração, em ações. Oração em Jesus, pedindo arrependimento, porque o Espírito Santo, ele intermedia dentro de você, dentro do seu coração, dentro de você, dentro do seu ser, da sua alma, existe o Espírito Santo te consolando, te explicando. Ele se comunica com Deus. Ore a Deus, que o Espírito Santo, ele conversa com você em ações, que ele vai converter o seu coração. Ele vai pegar esse queijo e vai devolver lá R$500, R$1.000, louva a Deus pela sua honestidade. E o principal também, que os dois pontos são muito importantes, não tem como fugir, não, é a oração, a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus não está à toa. Essas passagens que nós estamos citando, isso daqui não é que a gente sabe muito, não é que a gente lê, a gente praticamente lê diariamente, mas não é que a gente é estudar, tem curso de teologia, a gente abre a palavra e está lá. Está ensinado para a gente o que a gente tem que fazer, que é o certo. Se debruce nas escrituras. Davi vai dizendo em Salmos que para a gente meditar dia e noite nas escrituras, que ele medite dia e noite. Inclusive, esse rapaz, esse Davi, vai ser muito citado no arrependimento. Eu estou adiantando para ti, Guto, aqui, que esse rapaz era um homem segundo o coração de Deus e só fazia o que era rapaz. Mas que Salmo 51, nós vamos falar muito dele. Rapaz, o Salmo 51 eu vou ler inteiro, para vocês verem o tanto de dor que esse rapaz tem. É isso aí. Com fé em Deus, vamos tentar trazer um outro convidado aqui também, junto comigo, com o Guto. O João Lucas aí deve estar assistindo a live, não sei se ele ainda está na live, mas vai ser forte, viu? Salve, João! Galera, é isso. Basicamente é como o Guto estava se despedindo. Guto, você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer dar a sua palhinha lá? Você quer falar mais alguma coisa? O que é? O pessoal tá pedindo a palhinha e eu trouxe uma música que eu cantei recentemente na igreja, que foi uma música que fala muito do momento, como eu também tenho vivido e tenho tido as experiências com Deus, que até que ele venha. Eu vou cantar só rapidinho, pessoal. Ele vai cantar. Enquanto isso, eu vou tentar entreter. Eu vejo nos podcasts que, tipo assim, o cara, quando alguém tá fazendo alguma coisa, ele tá botando o violão, você vai tentando entreter. Deixa aqui o seu... Como é o nome daquela coisa, Guto, que é no chat? É o superchat para mandar 20, 10... Igual os podcasts do superchat. Pessoal, vai deixando aqui, o que pode ajudar. Não, mande não, pessoal. Não precisa não. Isso é resenha aqui dos... Fica depois, é no direct, gente. Brincadeira. Vai lá. Vamos lá. Tu vai falando, acho que não vai ficar muito alto não, vamos lá. Vai, pode soltar a voz. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. Podemos
não estender as mãos, quem fará me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Isso a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que nos faz continuar. Amém, gente, amém, amém, amém. O homem é Amém, crente pessoal, mesmo, até esse homem é mais. crente. Gente, mais uma vez, agradecendo todos a vocês aqui pela presença na live, todas as pessoas que estão mandando mensagem. A tia Miriam tá mandando mensagem, a Eli falou no comentário, Feliz de Viver, o Vices da Barbearia, todo mundo que tá aqui, a Fernanda Mouzinho, diga lá, Josânia, Não, todos eu vocês quero... um abraço. essa femelinha aí é minha mãe. Ah, é sua mãe? Ah, rapaz, aí sim, aí sim. É uma bênção seu filho, viu, tia? É uma bênção de todo o coração. Esse rapaz, ele é uma bênção, ele é ungido em Jesus. A gente, fé em Deus, vamos estar nos casamentos aqui, vamos fazer, você padrinho aí, eu tô botando logo o meu na rede. Você padrinho aí do seu casamento. Um abraço, viu, gente? Muito obrigado. Guto, irmão, Caveira, tamo Tamo junto. junto, meu brother. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.